em termos de produtividade, em termos de manejo químico, físico, biológico de solo. Muitas coisas são particularidades que eu entendo e eu acredito e a gente coloca no campo. Tá? Então, para a gente ir dando... Mais uma vez, então, obrigado, né? A gente fala sempre para agradecer a Deus em primeiro lugar, e eu tenho certeza, né, que Ele programou isso há muito tempo. Eu acredito nisso porque a minha história de vida mostrou isso, né? Mostrou que tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem a sua hora para acontecer, as pessoas para a gente encontrar. E esse networking aqui que é feito, o que está sendo feito aqui, talvez seja uma das partes mais importantes da evolução de conhecimento e da evolução como pessoas. Então, né, em primeiro lugar, agradecer isso, agradecer a Deus por nós estar aqui hoje contribuindo. Vamos ver se vai aqui. Vou filmar a palestra dele ali para dá uma tentadinha. Ô, Fernão, deu o Joãozinho hoje. Tá lá, chama ele pra cá, eu vou filmar a palestra desse cara aí. Deu o Joãozinho. Vai lá chamar ele, porque tá qualquer coisa que acanhado. muda, esse caso não mudar, acho que agora foi. Beleza. Bom, pessoal, quem estiver interessado, então, eu vou ficar aqui por baixo aqui pra gente ficar mais perto, né? Eu acredito que vai ter um assunto bem legal aí de entender, né? Porque onde a especialidade da gente é nutrição. Eu tenho um lema comigo que é melhor a gente gastar dinheiro no mercado do que na farmácia. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, né? De uma maneira que dá para se fazer e se colher bem, mesmo num ano que nem esse. Esse é um ano diferente, é um ano atípico, um ano adverso, sim. Mas na minha vida já é o terceiro que eu passo. Eu tenho 51 anos de idade, eu tenho 51 anos de lavoura de soja. Eu nasci dentro de uma lavoura de soja. E esse é o terceiro, é o ninho, a linha que eu passo. E eu brinco sempre que no segundo do meio foi aonde que a gente aprendeu, porque perdeu tudo que tinha, a gente quebrou mesmo, não sobrou nada porque não sabia manejar um solo. E essa é a história que a gente vai contar um pouquinho hoje aqui. Então, só para iniciar, eu falo que aqui é o meu mundo, né? É esse mundo que eu gosto de estar. Eu tenho uma foto dentro de uma trincheira e eu falo que sempre o cara, o agricultor, o profissional que gostar de solo, ele vai começar a entender que é daqui que é a base. Não tem produto que salve o que você não fez, a base do negócio. É que nem uma casa, se você não tem um alicerce, ela não vai resistir o telhado. E é aqui no solo que tudo começa. E uma das coisas, para vocês entenderem, eu fui gerente de fazenda até 2022. A minha vida era dentro de uma fazenda, né, dentro de uma história toda que veio, mas eu fui gerente até 2022. E depois, né, de 2022, 2023, aí começou a história do Instagram, como o pessoal falou, mas a gente começou a ir mais para o mundo, como se fala, e hoje consultorias a gente tem a nível de Brasil, né? A gente tem uma, como é que se chama, Raiz da Solução, onde a gente tem um curso, e hoje no total, dentro da consultoria presencial, dentro da consultoria online e mais da mentoria, a gente atende em torno de 400 mil hectares hoje no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em todos os estados brasileiros. Porque antes de vir aqui falar o que eu vou falar para vocês, eu fui lá e testei, porque eu vim da Bahia, eu sou um gaúcho baiano, eu brinco que se falar de mal de baiano eu já saio brigando, né? Porque eu estou há 18 anos na Bahia, é um estado sensacional, né? Tem só um problema, que outra hora a gente fala, mas é um estado que tu pode plantar o que você quiser lá, e é o pior solo do planeta. A Bahia, quem conhece, eu não sei se alguém tem a oportunidade de conhecer Luiz Eduardo Magalhães, né? Se não tiver, vá lá. São 3 milhões de hectares, são 3 milhões de hectares de areia. E a gente é o terceiro ano consecutivo o maior produtor de soja do Brasil, em média. E esse ano, se continuar chovendo, a gente não vai ter uma quebra maior que 10% lá não, né? Por mais que eu sei que tem outros estados muito piores. Tá? Então, é essa a história. Mas aqui veio uma parte muito importante, ó. Não é para aqui, ó. Eu coloquei aqui a parte que a gente estudou. Eu estou na minha 6ª pós-graduação. Eu fiz já aqui, nem tá as outras, porque... Mas o que eu quero dizer, não é para se gabar de nada, não. Só que da onde eu vim aqui, onde a gente conseguiu mudar, foi através de conhecimento. Prática ligada a conhecimento. Então, tem que pagar o preço. Não tem jeito. Se você não estudar, se você não vier aqui,
assistir palestra, fazer network, e você vai ficar onde você está. E isso teve muitas vezes que a gente teve que ficar os domingos estudando, né? Hoje a gente tive que passar muito sábado e domingo, acordar às 6 da manhã, assistir aula. Quando eu era gerente, eu comecei a fazer pós-graduação em 2006, justamente, né, no ano que foi um aninho que a gente acabou quebrando lá e acabou indo para Lavras, fazendo a pós-graduação e tal. E quando a gente resolveu mudar na Bahia, a Bahia é o seguinte, ó, até 2015, 2016, muita gente quebrou na Bahia, muita gente. E lá foi a virada de chave. Por isso que o primeiro insight que a gente pode tirar daqui, eu gostei muito do que o padre falou. Primeiro é o seguinte: a gente cresce e pessoas do lado da gente crescem junto. Isso é a parte principal. E depois gostei demais, parabéns para a família Junqueiro, de chamar os colaboradores, porque ninguém cresce sozinho. E uma coisa que eu acredito na Bahia, lá é o seguinte: até na floresta é assim que funciona. Quando a gente derruba um cerrado e fica uma árvore de pequi, que é proibido derrubar, inclusive georreferenciada, em 3 anos ela morre. Não precisa botar nada lá não, ela morre. Porque a árvore de pequi, ela precisa do restante para sobreviver. Então, se o momento que você não faz isso, a gente não cresce. E eu gosto muito de um negócio que a gente fala assim: você quer ficar rico, faça alguém ficar rico. E não é só rico de dinheiro, é rico de conhecimento, é rico de um monte de coisa. E aqui tá, e a gente deve muito, e graças a Deus eu tenho uma família, uma esposa que está aqui hoje comigo pela primeira vez. Então, veio ver o que a gente vem fazendo, e ela também, né, eu quero agradecer a ela, depois tem uma foto dela aqui também, mas ela sempre estudou junto comigo, né? Então a nossa família, eu tenho mais 2 filhas, uma é médica, outra está fazendo medicina aqui em Brasília, e a gente, o nosso passatempo que a gente gosta é estudar, né? Então, sorte, né? Sorte, o nosso passatempo, o nosso lazer é estudar, né? Que eu falo assim, então isso me ajudou bastante, tá? Mas aqui é um primeiro detalhe que eu quero mostrar para vocês. Se você pegar esse solo aqui, tem 18% de argila. Essa área aqui, com 28 dias sem chover na Bahia, a gente colheu 95 sacos por hectare de média. Não foi no SESB não, foi de média, tá? Isso está comprovado lá, né? E ela tem um detalhe muito interessante aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Se vocês pegar o solo aqui, até essa parte, ela tem um pouquinho mais de argila. Ela sai de 18 para 23, então é nada. Mas só que ali tem cargas positivas que o calcário não alcança. A gente vai conseguir colocar calcário até 30, 40 centímetros, e esse calcário vai colocar cargas negativas no nosso solo, que é muito importante, mas ali embaixo não consegue, e ficam cargas positivas. Aí o nosso nitrato, o nosso próprio fósforo, mas principalmente o nitrogênio, ele não enxerria. E eu vou mostrar para vocês também que potássio também não enxerria, não vai embora. E são alguns paradigmas que a gente quer colocar para vocês hoje pensarem, né? De algumas coisas que eu vou falar, talvez vocês filtrem, não precisam acreditar em tudo, mas filtrem e discutam. Mas quando eu comecei em 16, que foi lá no meu patrão, lá que eu era gerente de fazenda, e a gente colheu 4 anos seguidos 20 sacos por hectare, a safra 13, 14, 15, 16, e nós estávamos quebrando. E eu cheguei num dia numa roda, numa mesa assim, com o meu patrão, que era meu primo, e eu disse: cara, eu não quero quebrar de novo, né? Eu falei assim, eu prometi para minha família que quando eu perdi tudo por causa de seca, eu nunca mais na minha vida eu ia perder por causa de seca. E eu falei para ele: cara, deixa eu fazer alguma coisa. E eu colocava fósforo, colocava potássio e colhia 20 sacos por hectare. E é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês aí no decorrer. Então, para a gente começar, eu gosto muito de uma frase de Mário Sérgio Cortella, por incrível que pareça, também estudo filosofia, sigo, pago e estudo Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal. Ele fala: o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. E para mim, nada é impossível a não ser a morte. A morte não tem o que a gente fazer. O restante, tudo é possível. E tudo passa. Até esses dias atrás, estava todo mundo desesperado, tinha uma chuvinha, não tinha chuva, todo mundo passou. Agora a gente fala, né, que foi falado que a gente vai ter uma safra razoável. Então a gente tem que aprender a controlar a ansiedade, né? Que eu brinco, o agrônomo, além de ser técnico, ele tem que ser estrategista e tem que ser psicólogo, né? E é uma outra coisa que a gente está trazendo para dentro de fazenda, é psicologia. Hoje nós, dentro do curso da Raiz da Solução, provavelmente vai ter uma aula já só de psicologia, porque a gente tem que aprender a controlar as emoções. Então, isso para mim, né, essa frase é muito importante. E aqui vem um negócio, que aqui está a foto da minha esposa Lisiane, que está ali. Essa é uma planta de buriti. Lá na Bahia diz assim: buriti não dá na chapada, só dá no brejo. Ele só dá onde que tem água, né? Quem que disse isso? Por que que não? Eu sempre fui um cara que disse assim: ó, por que que não dá para colher sem saco mesmo com veranico?
que a gente fez? O cara, quando abriu a fazenda, no ano 2000, tinha um outro gaúcho, ele foi lá e plantou essa plantinha de buriti aqui, ó. E ela foi regada durante 20 anos. 20 anos, até que em 2021 ela colocou o cacho dela de buriti. E todo mundo falava que era impossível uma planta de buriti produzir na Chapada. Então, desde que é impossível, se você acreditar que é impossível, é se você cuidar e regar por 20 anos e nunca desistir, nunca foi desistido da planta de buriti. Ela produziu. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de falar com vocês, para vocês já entrar, né, na sintonia do negócio e pensar que nada, a gente tem que ter uma visão, a gente tem que ter network, a gente tem que conversar e que nada é impossível. E aí, eu gosto disso aqui porque eu falo que solos arenosos, eu adoro solo arenoso. Se você chegar assim para mim, Leandro, você quer um solo com 60 de argila ou você quer um de 20 de argila? Eu não penso meio segundo e eu quero um de 20 de argila. 60 de argila é complicado, mas aquilo chove, é 3 dias para entrar, tu sai da lavoura uns 3 centímetros mais alto, é plantadeira que tranca tudo. Cara, lá na Bahia é o seguinte, choveu 40 minutos de noite, meio-dia nós estamos plantando. E aí se tiver palhada é melhor ainda. Agora, como é que você transforma um solo de 20% de argila para um de 60% de argila? Qual que é a diferença de um de 20 para um de 60? Alguém sabe me dizer qual que é a diferença de um solo de 20 para um de 60? Vou explicar para vocês, é o seguinte, é o tamanho da caixa d'água que eu falo. Um solo de 20% de argila, a gente vai ter em média uma CTC, é uma capacidade de troca de cátions, são cargas negativas no solo, em torno de 5. Tá? Eu brinco sempre assim, para vocês fazerem uma analogia. É uma caixa d'água de 5 mil litros. Quando você pega um solo de 60 de argila, você geralmente tem uma CTC de 15. É como se fosse uma caixa d'água de 15 mil litros. Então, é claro que um solo de argila, ele vai ser mais produtivo no início, porque ele tem fertilidade natural ali. Só que o que está acontecendo hoje no Paraná, em todos os solos argilosos do Brasil, que está decrescendo a produtividade? O pessoal foi gastando a água dessa caixa d'água e não repôs, principalmente com calcário. Entende? Agora está vindo a conta. Mas como é que você faz para transformar um solo então de 20 para um de 60 numa argila? Se chama matéria orgânica. Matéria orgânica tem uma CTC de 500 centimol por carga por decímetro cúbico. Isso não importa o número. 500 é como se tivesse uma caixa d'água de 500 mil litros. Então, se você aumentar 1% de matéria orgânica no teu solo, você aumenta 5 centimol. Então você sai de uma caixa d'água de 5 mil litros para uma de 10 mil litros com 1% de matéria orgânica. Daí você transforma um solo de 20% de argila para um de 40% de argila, que para mim é um solo perfeito. Beleza, agora sabe quanto é que demora para fazer 1% de matéria orgânica? 10 anos com uma braquiária top, todo ano. E jamais, nem pensar, nem sonhar e passar uma niveladora perto do que tu está fazendo. Porque o que tu fizer em 10 anos de matéria orgânica, a hora que você passou a tua niveladorazinha para tapar a braquiária, tapar o milheto, você jogou fora 10 anos da tua vida. Tá? Então é mais ou menos isso, e não tem jeito, cara. Chore, não tem o que fazer. Tá? Então a gente estava falando antes, é melhor a gente incorporar uma braquiária, né, do que não deixar nascer. A gente tem que gastar 10 kg por hectare em vez de gastar 5, ela nasce. Então a gente tem que evitar, na medida do possível, uma niveladora. Então, mas e daí eu faço a pergunta seguinte, cara, se arenoso é bom, isso aqui é um chapéuzinho lá do Sunji, ele é o japonês do estilosantes, e quem tiver solo arenoso, pense nisso, é uma cultura de cobertura sensacional. E os argilosos? Rapaz, se arenoso produz, imagina esses argilosos. O potencial que vocês que têm solo argiloso estão perdendo de produzir é muito grande, por falta de manejo. Por falta de manejo, é simples assim. E não adianta a gente dizer assim, não, eu sei que às vezes e não estou querendo ofender ninguém, por favor, tudo que eu falar aqui, nada é ofensivo. Eu só quero que vocês entendam que existe um outro lado e tem que alguém vir e colocar o dedo na ferida de vez em quando. Esse ano que a gente está passando é horrível, gerou ansiedade, angústia, sim, mas a Bahia passou isso no ano 15 e 16. Muita gente quebrou, cara, muita gente foi embora, foi triste aquele ano. Né? Mas teve uma reviravolta, porque às vezes em quando a gente tem que cortar o braço para enxergar a cicatriz, para a gente mudar. Né? E hoje, a Bahia, eu vou te falar, quem quiser ela tá lá para ver. Eu quero ver o agricultor que não tem dinheiro na Bahia hoje e faz uma safra de soja. Aí eu vou falar um pouquinho depois para vocês da safrinha. Tá? Então, os arenosos,
Aí eu sempre falo o seguinte, hoje eu chego numa consultoria, mas o pessoal, Leandro, vamos lá, a pergunta que eu faço é o seguinte: quanto é que você quer colher? É daí que sai o manejo que a gente vai fazer. Ah, Leandro, mas é quanto Deus permitir. Beleza, o São Pedro permitir. A gente pode lidar com São Pedro, sim. Ele faz a parte dele, beleza, às vezes melhor, às vezes pior, mas é a gente que define quanto é que a gente quer produzir. E a gente vai fazer, nós vamos produzir mais um pouquinho ou menos, dependendo do que acontecer com o clima, eu concordo. Mas tudo isso aqui que passou esse ano, temperaturas altas, falta de água, e mesmo assim, né, vai ter lavouras muito bem, com muita produção. Vai ser um ano menor de produtividade? Sim. Mas é aquela história, o que eu falo assim, a gente fala dos 100 sacos, todo mundo conhece, né, a gente, por causa dos 100 sacos por hectare mesmo com o veranico. Um ano desse é muito difícil 100 sacos? Sim, a gente é racional, ninguém vamos pensar assim, tão pretensioso. Mas vai ter. E a temperatura foi igual para todo mundo. Lá na Bahia, aqui, lá teve 42 graus, teve 48 graus. Eu tenho uma lavoura e convido quem quiser ir para a Bahia. Eu tenho uma fazenda lá que nós estamos com 167 milímetros até agora, uma lavoura com 65 dias, ficou 37 dias sem chover, e se continuar chovendo, não vai baixar de 70 sacos por hectare. No Areião, e tá lá, quem quiser, só me chamar, pode ir lá que a gente vai lá visitar. Então, quer dizer, a temperatura foi para todo mundo. Então, assim, aquela história, a gente tem que começar a olhar para a gente e olhar assim, ó, quem que está errando é São Pedro ou somos nós? Então, quanto você quer colher? Esse é o início do negócio. Aqui eu vou passar rapidinho só, porque eu vou dar um exemplo aqui do que a gente já falou de eu gosto de SESB. Não é para a gente ganhar SESB, se gabar que colheu SESB. É porque é um órgão que todo mundo confia e foi auditada a colheita. Porque eu não sei como é que é vocês aqui, mas lá na Bahia o meu vizinho sempre colhia mais 10 sacos do que eu. Não falo assim, não tinha jeito. Se eu dizia que colhia 50, ele colhia 60. Isso era fato. Então o que acontece? A gente foi para o lado do SESB porque era auditado. E aqui tem uma lavoura que a gente atende em São Paulo, e esse ano a gente está lá com 42 dias, chama Raquel, está aqui os resultados do SESB. Isso aqui foi 27 dias sem chover, 105 sacos por hectare. Foi em 2,5 hectares? Foi. Ela planta 30 hectares. Eu sou consultor da Raquel e ela planta 32 hectares. Eu tenho fazenda de 32 hectares de consultoria, inclusive ali em Rio Verde eu tenho uma de 35 hectares e eu tenho fazenda de 60 mil hectares. Para mim não me interessa o tamanho da fazenda, eu quero saber o que o agricultor quer. E aí, para mim, um outro detalhe é o seguinte, né? A gente está aqui com advogados, com um monte de coisa, e assim, ó, senhor, a gente paga a conta com produtividade, não tem jeito. A soja pode estar mais alta, mais baixa, a gente tem que balizar mercado, temos que, sim, mas o consumo tem, a gente paga a conta com produtividade, não tem jeito. Eu não conheço nenhum agricultor que quebrou até hoje produzindo bem. Se vocês conhecessem, vocês me avisam. Agora, o cara que produz mal, eu já conheço uns quantos que quebrou, inclusive eu. Entende? Então, é isso aí que fala. Então, aqui está uma prova de que sim, é possível a gente produzir bem. Aqui foi no outro ano também, 105 sacos. Aqui é uma área que eu fui assim, o que aconteceu? Quando eu fui para o Instagram, e gente, em 2021 apontar uma câmera para mim e apontar um 38 era a mesma coisa, eu saía correndo. Eu tinha medo, não tirava foto nem de casamento, tá minha esposa lá para comprovar. Não tirava foto. Hoje, nem brincam, aponta uma câmera, a gente já está lá tentando ficar atrás. Então a gente muda, a gente ajeita as coisas, a gente melhora na vida, a gente vê outras coisas desde que você conviva com pessoas diferentes. E o grande segredo meu que começou, nunca a gente pensou em ser palestrante, nunca pensei em ser consultor, eu só queria mostrar que plantar braquiária dava certo. Fazer braquiária lá na fazenda onde eu trabalhei durante 10 anos, se chama Linha do Ouro, mas o apelido dela é Quebra Gaúcho, porque lá quebrou, dos 20 quebrou 12, não ficou um, porque não chove. E hoje, depois que a gente mudou o manejo, uma das regiões mais valorizadas da Bahia, sabe por quê? Porque lá você pode produzir semente, e você não tem problema de colheita, de chuva na colheita, o sementeiro tudo foi para lá. E hoje está valendo mais do que ali no Eduardo Magalhães. Por quê? A gente mudou o sistema de plantar. Tá? E aqui vem do CID, eu fui para Santa Catarina, 70% de argila. Eu queria saber se a metodologia que a gente fazia servia para qualquer solo e para qualquer clima. Beleza, fomos para Santa Catarina, 110 sacos por hectare. Sabe o que eu fiz? Um solo sensacional, 3% de matéria orgânica, fósforo nas nuvens, potássio. O Sidney eu conheci através do Instagram. Eu falo que a minha vida, eu devo a minha vida ao Instagram hoje, porque me deu o poder de comunicar. Eu recebo em média hoje umas 5 mil análises de solo por ano, no mínimo. E veio uma dessas assim, eu disse, caramba, essa terra aqui é só colocar micronutriente para produzir sem saco. Só olhei assim, eu disse, Sidney, vamos fazer um projeto aí.
ele planta 1.500 hectares. Tá? O ano passado choveu 20 dias direto na hora do enchimento de grão. Esse ano agora lá, choveu, você sabe que choveu no Rio Grande do Sul, agora estava 15 dias, a lavoura não vai baixar de 100 sacos de novo. Beleza, fechamos 102 sacos de média, tá? E um SESB de 110. Então aqui, o que eu disse? De novo, eu não estou querendo agarrar para vocês nada aqui, eu só estou dizendo para vocês que é possível. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Análise, agricultura de precisão, análise de solo, né? A primeira coisa que tem que ser feita dentro de uma fazenda. Né? Só uma história para você te contar, esses dias atrás, uns 6 meses atrás, chegou um agricultor de 17 mil hectares do Piauí e queria minha consultoria. Isso, de novo, não é ficar falando, mas eu pedi R$1 milhão pela consultoria dele, lá no Piauí. E ele aceitou pagar R$1 milhão. E na hora eu falei, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer é agricultura de precisão. E ele falou assim, não, eu não vou fazer agricultura de precisão em toda a minha área. Na hora eu cancelei o negócio. Eu disse, então eu não quero fazer consultoria para você. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar nosso solo. Tu nunca vai no médico, ele não faz uma carreada. E eu fiquei 3 meses fazendo análise de sangue, coisa lá, dá para tentar fazer uma coisa. Mas olha aqui, vocês não vão ver aqui, mas isso aqui é uma área dele lá, que está com magnésio. Esse dado aqui é importante. Ele está com magnésio com 27% da CTC. Para quem está na lavoura sabe o que é isso. O top que a gente quer é 20%. Ele está com 27% e eu usei calcário dolomítico. Eu vou mostrar por quê para vocês depois, que eu não uso calcário calcítico, nunca recomendei. E a gente não pode falar nunca nessa vida, né? Mas existe 0,1% de chance na minha vida de eu recomendar calcário calcítico. Então é dolomítico, que é magnésio alto junto com gesso, tá? Então essa é a lição lá do Sidney, tá? E a lavoura de novo, magnésio tem que ser muito mais alto do que as pessoas estão falando. E aí também veio a história da altitude. Aqui essa fazenda, ó, essa aqui lá da Bahia, essa que eu falei que pode ir lá, que está com 37 dias sem chover, até 2021, a melhor média dela foi 62 sacos por hectare. Nos últimos 2 anos, um foi 80,7, o ano passado 84 e 412 arroba de algodão. E a gente só mudou o manejo de solo, fósforo, gesso, calcário e subsolar. Eu vou mostrar para vocês. Aqui não vai aparecer o videozinho, mas a gente coloca um ferrinho, está bem descompactado o solo. E essa aqui, para quem fala de altitude, que colher 200 sacos de milho, altitude é importante? Mas não é fundamental. Essa lavoura aqui está a 130 metros e a gente colheu uma lavoura de segundo ano, 97 sacos por hectare. E não só no SESB não, foi no Talhão, tá ali em Cocalinho. Até quem quiser saber, Fazenda Santa Maria, aquela fazenda que foi filmada a novela Rei do Gado, até é muito bom, eu sou consultor lá. Conheci também o Diogo no Instagram, daram a fazenda, ele disse, vamos plantar soja, tinha só gado. Era igual o Jorginho, que era só boi. Ainda tá achando boi lá, volta e meia aparece 100, 200 cabeças de gado lá, eu não sabia onde é que tava. E ele disse, vamos plantar soja lá, Leandro. Eu disse, bora, vamos plantar soja. A gente está no 4º ano, a gente está em 1.700 hectares. Ano passado a gente fechou média mais de 70 sacos por hectare. E aqui, para vocês que plantam safrinha, antes de nós começarmos o conteúdo, e a gente tem 1h30, tá pessoal? Eu sei que a fome vai bater aí, mas vamos tocar. Essa aqui é a fazenda da Raquel, lá em Tatuí, São Paulo. Essa que eu falo que é de 32 hectares. A gente plantou na safra passada, vai plantar de novo milho com braquiária e choveu 213 milímetros. E a gente colheu, se está aqui escrito, não está? A gente colheu 94 sacos por hectare, com 213 milímetros de chuva. Tá? E assim, ó, o solo dela é perfeito também. Não tem análise de solo dela, mas até 2 metros, não tem alumínio, tem fósforo, tá? E ainda tem um pouquinho de compactação. O que foi manejado aqui? Fisiologia de planta, bem plantado, tudo certinho, com a braquiária. E aí tem o estado do Goiás que eu falo assim, hoje meu objetivo é Minas, Goiás, Mato Grosso. Tem que mudar a cultura da safrinha, porque senão vocês vão pagar um preço muito caro no futuro por plantar milho sem braquiária e com pouco nitrogênio. E eu vou mostrar isso para vocês depois. Tá? Quem não concordar, a gente pode discutir. Mas hoje, quem está fazendo milho segunda safra está tirando o nitrogênio do sistema. Tá? E aqui hoje não está, mas soja não deixa nitrogênio para milho. A soja deixa o nitrogênio sim da palhada, mas foi o nitrogênio que ela já tirou do solo. Então a conta é negativa. Se você não adubar direito o teu milho safrinha, você está retirando o nitrogênio. O que é isso? Tirando matéria orgânica e a soja está começando a pagar a conta. E eu vou mostrar isso para vocês depois. Tá? Então, aqui, beleza? Um solo mais ou menos desse jeito funciona e a gente tem como
evoluir e montar o sistema. Porque todo o segredo que a gente vem falando com muita gente é o seguinte: nós temos que sair do círculo vicioso de soja, milho, soja, milho, soja, milho, para um círculo virtuoso de soja com braquiária ou soja braquiária. Tem que entrar braquiária no sistema. Eu brinco, né, com toda pedindo perdão, mas a santa braquiária é ela que vai fazer com que a gente tenha, a planta consiga suportar altas temperaturas e ainda produzir bem, porque é do solo é do solo que vem a água. A nossa maior caixa d'água não é no açude, não é no rio, é no solo. É no solo que tem que reservar água. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Tá? Então, e aqui vem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Ó. Lá na Bahia, eu comecei a notar o seguinte: lavoura de algodoeiro, sojicultor que planta algodão, nunca colhe mal. Mesmo na safra 15-16, eles colheram muito bem. E a gente não entendia por que o cara que planta algodão sempre colhe bem soja. Não baixa de 80 sacos de jeito nenhum. Aí a gente consegue, mas é o perfil, o pessoal usa 4 kg de boro, tem fósforo, o cara revolve o solo. Beleza, eu falo que Deus foi muito bom comigo, que 2 anos atrás me botou uma lavoura de algodão. São duas coisas que eu pedi para Deus sempre. E ele, no tempo que ele quis, ele me deu, que era uma lavoura de algodão, e eu pedia para Deus meio pivô central. Que eu sempre falava, o dia que eu ganhar meio pivô central, a gente vai construir um solo e a gente vai chegar em 150 sacos por hectare. E esse ano, ele me deu 2.000 hectares, né, de pivô, que a gente tem na Bahia, a gente está desenvolvendo. E o projeto é 3 anos. E pode gravar aí, se eu não voltar aqui em 3 anos com 150 sacos por hectare, que alguma coisa eu fiz de errado. Porque a genética da soja, o Olimpo que vocês têm por aí, ó, a genética é 300 sacos por hectare. 300, nós estamos colhendo 70. De quem que é a culpa? E tem dados do final do professor Centelhas, do professor Alencar Zanon, que o pico de produtividade aqui da região do Goiás é 150 sacos de soja por hectare, mesmo que não tenha chuva suficiente. Tá? É 170, se tirar 20% ainda por falta de água, o resto é manejo. 40% hoje a gente perde por falta de manejo. Tá? Isso é importante. E aqui o que a gente fez? Ó? Por uma coincidência, nós começamos a analisar, porque eu analiso tudo lá na fazenda, agricultura de precisão, análise de folha, e a gente pegou 2 lotes, ó. Eu fiz igualzinho. Esse da esquerda tinha algodão e aqueles 2 lá não tinham algodão. E o resto era tudo igualzinho. E o do algodão produziu 12 sacos a mais por hectare do que não tinha algodão. E o que é? Tinha fósforo igual, potássio igual, boro igual. Aí a gente aprendeu na faculdade que nitrogênio não precisa fazer análise de nitrogênio, que ele muda a todo momento. Porque o nitrogênio, realmente a casa do nitrogênio é no ar. Tudo que você colocar no solo, a tendência dele é voltar para o ar, porque nós temos 78% do nosso ar de nitrogênio. Então a hora que você coloca, ela quer voltar. E daí diziam pra gente que não adiantava, tinha que analisar nitrogênio a cada 3 meses, porque ele muda o estado dele. O que eu fiz? Eu comecei a analisar nitrogênio a cada 3 meses. É baratinho, cara, é R$100 uma análise. O custo é você lá tirar, né? Aí o que a gente notou? Aonde a gente colheu 12 sacos a mais por hectare, onde tinha mais nitrogênio. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a adubar a braquiária, e a dica que eu dou para vocês, né, é o seguinte: vai plantar milho, em vez de usar 100 kg de ureia, vamos fazer um número, use 200 em 10 hectares. Pega 10, 1 hectare, teste. Eu sempre falo assim, todo contrato que eu faço numa fazenda, eu posso matar 10 hectares. Não posso matar 10 da Raquel porque é 30, então eu posso matar meio. Mas em fazendas é o seguinte, por quê? Porque eu tenho que testar. E volta e meio eu mato. Lá na Bahia, eu era gerente, eu matei 3 hectares de soja porque me diziam que tinha que ser 1,5 kg de boro. E eu falei, por que tem que ser 1,5 kg de boro? Que era 400 no ano anterior, 400 gramas, de repente a Embrapa veio e mudou para 1,5 kg. Por que não pode ser 15? Eu fui lá e coloquei 15, 150 kg de olexita, matou a soja. Mas eu descobri então que não era 150 kg. É mesmo, eu fui fazer uma pesquisa, eu cheguei que a conta era 4. Beleza, então nitrogênio, faça esse teste hoje, na minha visão, hoje o maior problema nosso de não chegar em altas produtividades se chama nitrogênio. O que é isso? Matéria orgânica. Mas você pode fazer no cerrado brasileiro, é diferente do sul. Lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é diferente. O cerrado é um pouco diferente. E nós vamos entrar com crotalária, com alguma coisa, é complicado, não tem massa. Nós precisamos de carbono, porque matéria orgânica, a maior parte é carbono. Então quem que dá carbono é matéria orgânica. E de manhã estávamos falando de sustentabilidade. Aqui acho que não tem a nossa palestra, mas braquiária, mas soja e milho é ruim para o meio ambiente.
É verdade, é ruim. Soja então nem se fala. Milho ainda quase que empata o que pega de carbono e o que devolve de carbono. Mas um milho de 200 sacos. Soja, por ela ser muito nitrogenada, soja ela devolve 10, 1 e ela bota 1 de carbono, 0,1 de carbono e devolve 0,9. Então quando falar que soja bota mais gás carbônico no ar do que ela sequestra, é verdade. Tá? Agora sabe o que é a única planta que imita uma floresta amazônica? A única espécie que imita. Hoje a floresta amazônica tem a capacidade de pegar 2,7 kg de carbono por hectare. Por metro quadrado, ela consegue sequestrar. A única planta que consegue fazer igual a floresta amazônica se chama braquiária, ou as braquiárias. Pode ser a buziensis, pode ser a piatã, né? A brisanta, piatã, marandume, G5, G4, charaés. Pode pegar os pânicos, miag, tamani, mombasa, maçai, qualquer coisa. É quase igual. Então você quer ser sustentável e ter respaldo perante a mídia, tem que fazer palhada. Então, beleza? Agora a pergunta que não quer calar, e essa aqui eu vou perguntar para vocês, e por favor não se ofendam, mas vocês estão fazendo uma safra e uma safrinha ou duas safrinhas? Porque para mim, o agricultor que planta soja pensando em milho safrinha, está fazendo duas safrinhas. Entende? Porque não tem lógica isso. A Bahia planta uma safra, não tem safrinha, graças a Deus. Eu falo assim, graças a Deus, não é porque eu não gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar. Minha esposa fala sempre que eu nunca tive férias. Eu adoro o que eu faço. Mas lá planta-se uma lavoura de soja, com 120 dias de ciclo, e pronto, vai lá ver que o Léo Gaúcho não tem dinheiro naquela hoje. Tá, então é o seguinte, agora o que eu quero dizer assim, aqui tem a possibilidade da safrinha? Tem, então vamos fazer ela conscientemente. No Mato Grosso tem, em Minas tem, vamos plantar safrinha, claro que é uma fonte de renda, como é que não vai dizer que não? Né? Então, mas plante soja numa parte para colher mais, e plante a safrinha, né, numa parte da área. Aí é aquela história, joga menos milho no mercado. Por que o milho está subindo, gente? É porque não vai ter milho. Se todo mundo tivesse um ano top, todo mundo tivesse plantado em setembro e outubro, o milho ia ser R$35. E pronto, é isso aí, não tem chance. Então comece a preparar o teu sistema para você ir para o círculo virtuoso da produtividade. Você vai fazer uma parte da tua área, é o que a gente está fazendo aqui no Goiás, lá no Mato Grosso, 50% da área a gente vai fazer milho com braquiária. E vai fazer milho safrinha, pô, não é 70 conto, 80 reais, como ele não vai contar milho. Mas de planta milho para colher 150, não para colher 80. Entende? Então lá chegou, aí vem a história que eu falo assim, esse ano talvez seja um ano seguinte, não vai dar para fazer o milho safrinha em toda a área. Então vai lá, descompacte, eu vou mostrar para vocês agora isso, e plante braquiária, prepare o teu solo para você colher soja ano que vem. Porque eu não sei, quando me perguntam o que eu sou, eu sou plantador de soja, eu quero colher soja. Para mim o que paga a conta é soja, para mim. Se você acha que milho é o que paga a conta, então daí sim, você faça o teu soja meia boca, né, e faça um milho top, né, para você colher milho. Mas para mim o que paga a conta é soja. Então, para vocês pensar, né, no sistema de vocês, de novo, nada ofensivo, né, para a gente começar. E aqui agora então, depois de quase já, agora vai começar a parte mais complicada. O que é a produtividade? Ou seja, todo mundo já ouviu falar de fotossíntese. Tudo é a fotossíntese, inclusive a carne que nós vamos comer agora, daqui a pouco, é a fotossíntese. Porque o boi teve que comer o pasto, senão, ou comer a ração, que tudo é fotossíntese. O que é fotossíntese? É gás carbônico, água, mais a energia do sol. Por que eu falo então que o problema, porque o que a Bahia tem de bom, de muito bom, e não é o carnaval? Sol aqui dá produtividade. Água faz parte do processo, mas se não tiver energia solar incidindo numa molécula que se chama clorofila, que tem 4 nitrogênios e um magnésio bem no centro, não tem carboidrato. Então, fotossíntese é isso aqui. E o que é a tua produtividade? É o que produziu na fotossíntese menos do que gastou na respiração. Porque isso é a tua produtividade. Se sobrar, você produz. Se não sobrar, você não produz nada. E o que aconteceu esse ano? Alto estresse, alta temperatura, a planta teve que respirar, ela precisava de muita energia. Então ela gastou mais um pouco, por isso que a produtividade vai ser menor, porque para ela se manter, ela gastou mais energia. Mas se não tiver aquele oxigêniozinho no teu solo, e eu vou mostrar para vocês depois, por isso que quem me conhece sabe, primeiro nutriente que você compra para produzir bem, não é nitrogênio, nem fósforo, nem potássio, se chama oxigênio. E eu vou mostrar para vocês por quê. Mas isso aqui, ó, é fotossíntese,
para quem está no ensino médio, tá? Ou algum agricultor que vai contratar um consultor. Isso aqui é fotossíntese para agrônomo, para consultor. E o cara que não souber isso aqui não é um consultor, não sabe o que está fazendo, porque tem que entender todo esse processo, saber que uma plastocianina precisa de cobre, que uma ferrodoxina precisa de enxofre e ferro. E isso um consultor, um agrônomo tem que saber. É difícil sim, eu demorei anos para entender. Eu falo que salvou a minha vida foi um livro que quando eu ganhei de um cara no ano 2000, e quando eu me dei mal, que eu virei caminhoneiro, eu fui 3 anos caminhoneiro. Quando eu cheguei na Bahia, quebrado, não tinha crédito, não tinha nada, tinha que ter conhecido o senhor antes, senhor. Eu falei agora, minha esposa acabou de falar, tinha que ter conhecido o senhor antes, acho que ela tinha se livrado um pouco, né? Mas eu virei caminhoneiro e foi minha sorte, porque quando eu estava carregando adubo lá, fedendo enxofre dentro da Galvani, eu pegava o meu livro com uma lanterna de madrugada e eu li 20 vezes aquele livro. Então eu li essa fotossíntese, eu sei de cor, né? Eu falo assim, não tem... Então aqui eu comecei a entender o que é. Nós temos que trabalhar toda a planta para chegar nisso aqui. E um consultor, um agrônomo tem que saber isso. Não tem choro. Não tem. Você quer, um dia tu vai consultar um consultor, o senhor é agricultor, pergunta para ele se ele sabe fotossíntese, se ele sabe o que é plastocianina. Se ele não souber, já tira fora. Chama outro, né? Porque esse aí não vai te ajudar em nada não. Tá? Então é isso aí, ó, tá? Nossa produtividade é o que faz, o que gasta, o que sobra é a produtividade. E vocês já entenderam, vai ter um dado depois no final. Você sabe que 95% de um grão de soja é CHO. O que é isso? É gás carbônico e água. 95% de um grão de soja é gás carbônico e água. Gás carbônico está no ar e a água está na terra. 5% é nitrogênio, fósforo, potássio. Então o que nós temos que fazer para colher bem? É colher para esse gás carbônico e essa água. Só isso. O famoso de seu gassem. Produtividade. A arte de colher o sol. É isso aí que funciona. Tá? E aqui tá, como eu falei, a moléculazinha de clorofila. Tem o magnésio central no meio. E aí as ondas. É interessante entender comprimento de ondas. Tá? Não é o caso aqui, mas a luz azul, a luz vermelha, em 480 nanômetros já abre estômago. Então é uma longa história e isso importa na hora da produtividade. Aí vem o nosso lema da raiz da solução: física, química, biologia e fisiologia vegetal. Não altere a ordem. Não adianta você chegar e querer colocar prolina, molibdênio no solo compactado, botou dinheiro fora. Aí você compra tricoderma, você compra Pastelomices, você compra bacilos megatéria a R$60 e joga no solo compactado, jogou dinheiro fora. Não vai adiantar nada. Isso é marketing, isso não adianta. É bom o produto? Funciona? Funciona. Desde que você coloque no sistema certo. Não adianta você pegar um solo que está extremamente compactado e jogar 10 toneladas de calcário, não vai funcionar. Então, ó, física, química, biologia do solo é isso que a gente vai falar o mais rápido possível. Aqui a gente saúde. E por quê? Aqui só para vocês entenderem, vocês não entendem o que eu estou falando. Porque o segredo é raiz. A gente fala sempre assim, por que o nome da nossa empresa se chama Raiz da Solução? Quando a gente inventou, que a gente criou ela, e foi uma história bem interessante até, porque a gente tinha na época 6, 7 mil seguidores. Eu tenho um amigo que se chama Matheus, e ele falava assim, não, vamos vender alguma coisa, tinha que vender alguma coisa na internet, né? Eu disse, mas vamos vender o quê, rapaz? Não tem nada para nós vender. Vamos vender um curso. E a gente foi lá, trabalhou, fez, e qual é que era e daí ele falou assim, e agora o nome da nossa empresa, como é que vai ser? Ele falou, quem você acredita? Eu disse, eu acredito na raiz. Aí a gente começou a raiz do problema, o problema da raiz, não sei o que, e saiu a raiz da solução. Porque tudo está na raiz. A solução dos teus problemas está na raiz. Por quê? Boca de planta é raiz. Quanto mais boca, mais ela se alimenta, mais ela pega água. Então o segredo está ali, você tem que trabalhar nisso. Para chegar em alta produtividade, no 100 sacos, e num ano que nem esse, que não chove, você colher 60, 70 sacos de média. Não é num lote colher 60, você tem que colher de média. E não colher 15, porque tem lavoura que o cara está colhendo 15 e o vizinho está colhendo 45. Ué, a luz e o sol e a chuva foi a mesma. Às vezes tem um lotezinho, né, que deu, estava falando ali com o Rodrigo lá, às vezes uma chuva aqui, não deu, ali não deu, tudo bem, mas tem que colher de média, tá? Então, olha bem, choveu, beleza, todo o sistema radicular, todas as plantas com mais ou com menos, tem água. Agora, deu 15 dias, 20 de veranico, aquela planta que não tem raiz, adianta alguma coisa? E daí, vem aquela história, análise de solo de 0 a 20, aí eu não sei, pelo menos lá na Bahia, quando não chove, a camada de 0 a 20 é que seca. E a planta bebe, a planta não come, ela não vai lá com a raiz que nem uma reta escavadeira e come. O nutriente entra na solução do solo e ela bebe aquela água. Então planta come bebendo.
Se não tem água, adianta você ter alguma coisa de adubo? Adianta ter 60 de argila com 80 de fósforo na camada 0,20? Não adianta nada. Então você tem que ter sistema articular e nutrientes em perfil, tá? Então essa aqui é o segredo do negócio. E tem mais um detalhe: quando você tem sistema articular a 1 metro de profundidade, se você for lá em 37 dias, que a gente fez esse dia, tem umidade. Não é muita, mas tem. E daí é o seguinte, tem mais um detalhe: para que vocês sabem que 98% da água que uma planta absorve, em média, é para refrigerar, 2% vira glicose. 98% é para refrigerar, porque a folha é o radiador da planta. Porque se você, já pensou, nós estamos aqui, ó, calorão, vai lá, fica lá 1 hora lá de fora, a planta não consegue sair correndo de lá, ela tem que refrigerar, e essa água é muito importante. Se não tem, o que acontece? A planta esquenta. Pronto, aí passou de 35 graus em soja, começa a degradar a proteína, aí vem um monte de coisa que acaba gerando escaldadura. E um detalhe interessante, ó, nós fizemos um trabalho que chama Agricultura do Estômago Aberto, foi o José Derli, José Henriques de Viçosas, e a gente mede a temperatura da água 1 metro, ela tem em média 1 grau menos. Então, quando você tem sistema articular profundidade, a água que sobe, ela é mais fria, então precisa menos água para refrigerar. Isso está relacionado à química, no calor específico e na física. Então é menos água que você precisa quando você pega água de profundidade. Por isso que a gente consegue colher 100 sacos com 500 milímetros de chuva. E isso é pesquisa científica, não é o que fala. Então, mais um passo para a raiz. Aí, a gente vai para a física de solo. Então, vamos lá, nós queremos criar raiz. Como que a gente faz? Aqui eu vou dar uma aceleradinha para vocês entenderem. Isso aqui é um dado científico. Para cada 1 megapascal de compactação, você perde 12 sacos por hectare. Quem é que mediu já a compactação de solo? Quem é que conhece um penetrômetro? Quase ninguém. Isso é aquela história, é uma das coisas que no médico com plano de coração e no cara não fazer nenhum exame, corre no cara, né? Vamos falar assim, então você tem que aprender a medir. E eu tenho certeza que o maior problema no Brasil hoje se chama compactação de solo. Se você sair de 1 megapascal, que os ganhadores de SESB nunca passa de 1, se chegar em 3, você já está perdendo 25 sacos por hectare, pode fazer o que você quiser. E não é só por causa de impedimento físico, de a raiz não conseguir crescer, é falta de oxigênio, e eu vou mostrar para vocês isso aí. E aqui, ó, outra coisa, infiltração. Dá uma chuva de 55 milímetros. Num solo descompactado, 54 infiltra. Na que está compactado, 38, o resto escorre. Então o que aconteceu? Além de escorrer, que você não armazenou água, lembra que eu falei que solo é o maior reservatório de água que a gente tem? Além de não infiltrar, pode ser declivoso assim, não tem problema. Escorre, aí escorrendo, leva a tua argila, leva o teu adubo. A parte boa, que está num centímetro ali, você leva embora. Então tem que ter infiltração. E aqui vem o maior problema. Está vendo uma lavoura onde está compactado e empoçou água? O que acontece quando empoça água? Você chegou numa lavoura, choveu 30 milímetros, tu vai 3 horas depois lá e tem água empoçada. Tu vai dizer, que beleza, choveu bem, tu está lascado. Por quê? Onde tem água empoçada não tem oxigênio. E raiz precisa de oxigênio para fazer a respiração. Pega a glicose mais oxigênio, gás carbônico, água e ATP, energia. A planta precisa de energia, assim como nós respiramos, é ATP, é energia. A planta não pode ficar nem 1 milionésimo de segundo sem energia. E quando encharca assim, ó, acaba o oxigênio, mas a planta não tem como correr ou abrir o nariz dela, não tem nada. O que ela faz? Ela começa a fazer um processo, porque ela precisa de energia o mínimo, que se chama fermentação. Porque tirou o oxigênio, a gente bota cano, lá bota silagem, né, foi para o solo, não tem oxigênio e fermenta. Qual que é o resíduo de uma fermentação? Que a maioria gosta de estar bebendo por aí? Álcool. Álcool, e ele estimula a produção de um hormônio mortal, chamado etileno. Então, fermentou, álcool, etileno, o etileno manda para a planta, pode morrer aí que a coisa está feia aqui, não tem oxigênio. Então, aí já começa o nosso problema. Por isso que eu falo o seguinte, o maior problema do Mato Grosso, e é isso que nós estamos tentando fazer lá. Hoje a gente atende 10 fazendas no Mato Grosso, e eu vou falar, é o estado que vai ser campeão de produtividade, o maior, não só de produção, vai ser de produtividade também, porque lá não falta água. Esse ano é diferente, né? Esquece esse ano, não falta água. O problema deles é o quê? Compactação de solo. O dia que eles aprenderem a descompactar solo e fazer um pouquinho de perfil, mesmo que chova bem, ninguém segura o Mato Grosso. Então nós vamos ter um problema sério, presidente, porque vai ter muito soja nesse mundo aí,
né? E a gente vai ter que ter mercado consumidor, vamos ter que armazenar, concordo tudo lá que você falou. A gente, primeira coisa é armazenar, guarda, porque quando a gente bota a soja ali nas bugs da vida, quando a gente vai vender, quando dá, já está na China faz tempo, né? Os porcos já comeram tudo lá, a gente não tem esse poder de barganha. Então a primeira coisa, vai fazer silo dentro da fazenda, tá? Isso é muito importante, tá? Isso é importante. Aqui, ó, isso aqui, como é que a gente começa a fazer? Então, raízes afogadas. Isso aqui é um lado do Rio Grande do Sul, um solo bem declivoso, ó. Choveu, não estava subsolado, e aqui estava subsolado. Cadê as poças d'água e cadê o escorrimento? E aqui eu vou falar uma parte bem polêmica, que é subsolador. 37 milímetros de chuva, não escorreu nada. Nós tivemos um caso esse ano lá no Rio Grande do Sul, choveu 200 milímetros em uma hora. E não escorreu uma gota d'água. Ficou tudo lá. E tem como fazer sem remover solo. A gente fala isso aqui lá no Rio Grande do Sul, 70% de argila. Então aqui pode também. Tá? E esse aqui ele estava fazendo um pouco errado, tinha que ter feito em nível. Eu jamais faria plantio a descer e a subir, como eu vi umas lavouras aqui. Eu faria tudo em nível. E ainda curva de nível. Não faça essa besteira. Eu fiz na Bahia de não fazer curva de nível. Porque é fazer o certo ou fazer o fácil. Eu errei feio, então eu fiz curva de nível e plantei. Então, ó, beleza, funciona. O argiloso é mais complicado, O ideal é planta de cobertura, é caro sempre planta de cobertura. Mas uma braquiária piatã, ou uma mombaça, que é um subsolador ambulante, uma azure. Não sei se vocês conhecem a azure atravessa a pedra, mas só que ela demora 5 anos para descompactar. Você vai perder dinheiro? Eu não. Então a gente faz isso aqui, ó, com planta de cobertura. Então é possível. Por quê? Aqui, isso aqui é um dado, ó, do Marshner. Cara, já falecido. Tipo assim, é o nosso papa da fisiologia vegetal. Ele mostra, ó, um solo sem oxigênio com 0,5, o teu fósforo que você coloca é 30% de eficiência. Com 5%, 56%, com 20%, que é o nosso ar tem 21%, o solo geralmente 19%, 20%. Então, se você descompactar um solo, você pode colocar metade do teu fósforo. O que é mais caro? É comprar fósforo, hoje está um pouco mais barato, ou você ter oxigênio no teu solo. Isso aqui é dado científico, não é o que falo. Então isso é muito importante. Aqui um exemplo para vocês, isso aqui é uma fazenda que eu atendi no passado, e estava isso aqui, ó, deficiência de potássio. E o agricultor é um gaúcho bruto, que meu amigo, quando ele está te elogiando, nem vou falar o nome que ele chama a gente. E ele me ligou, isso aqui foi dia... Deixa eu ver aqui, acho que está aqui, ó. Dia 31 de dezembro, isso aqui foi do outro ano, de 2022, a meio-dia eu estava na roça dele fazendo penetrômetro, na véspera de ano novo. Porque eu fui provar para ele que ele estava me xingando, que estava sendo injusto comigo. E aqui, ó, deficiência de potássio severa. Mas se vocês olharem aqui assim, ó, tinha umas plantinhas boas, tá? Aqui assim, ó, tinha umas plantinhas bem boas. Eu disse, como é que pode? Ter uma plantinha perfeita e o resto tudo com deficiência de potássio. Aí eu comecei a olhar, reboleira que estavam morta de vassourinha de botão. E vocês já viram o que é a raiz de uma vassourinha de botão. Aquilo é um subsolador, ela tinha que ser planta de cobertura. E o que aconteceu? Onde tinha vassourinha de botão, a raiz cresceu, não tinha deficiência de potássio. Aí eu fui lá e fiz análise de folha. Aqui, ó, onde estava com aquela planta normal, não tinha deficiência de potássio. Isso aqui é outra coisa que tem que ser importante fazer. Aonde tinha, a deficiência de potássio estava severa. Então não era falta de potássio na lavoura, era falta de descompactar o solo. Aí o que a gente fez? Foi lá, medir, mostrei, ó, o sistema articular, tá? A gente foi lá, subsolou, e daí aqui uma coisa que eu falo, antes de mostrar o outro lado, ó, não adianta os focos da vida, aquilo lá, se for um solo de 70 de argila e você aprofundar 30, talvez descompacte, mas infelizmente aqueles equipamentos velhos não servem mais para nada, a não ser ferro velho. Hoje tem que ter subsolador. Subsolador é diferente de descarificador. E não adianta, cara. Eu cheguei na fazenda, aquela que eu falei para você do algodão, tinha 5 focos. A primeira coisa que eu falei, ó, pode jogar debaixo dos eucaliptos aqui e vão comprar 5 subsoladores. Foi a primeira coisa que a gente fez. Teve que investir R$1 milhão, tudo bem, mas saiu de 50 sacos para 80, então valeu a pena. Então, aqui a marca eu coloquei, não tem nada a ver, não faço propaganda, tá? Isso aí até foi uma foto de um aluno. Mas aquela lavoura é essa aqui, esse ano. A mesma lavoura, só que foi subsolada e plantada braquiária. A mesma. Essa lavoura aqui é na Bahia, essa foto aqui é da semana passada, tá? E eu tenho certeza, é um lote de 340 hectares e a gente não vai baixar de 90 sacos por hectare. E sabe o que aconteceu ainda mais?
eu não usei nem 50 kg de cloreto de potássio, sabe por quê? Porque naquela lavoura do ano passado a gente colheu 28 sacos naquele lote, 28. E choveu 2.200 milímetros no ano passado. Agora aqui está chovendo bem até nessa área aqui, mas não foi nada de potássio. Tá aí está a lavoura, só porque eu botei oxigênio no solo. Então, vai ficar a dica, aqui está a planta, né, isso aqui é uma Domar 8278, né, que é um ciclo de 125 dias para nós lá na Bahia. Tá? E pode ser feito isso aqui, no Mato Grosso, como vai ser uma alternativa para a gente vai plantar braquiária, porque às vezes está chovendo, o pessoal colhe em janeiro e não consegue fazer o subsador, porque tem muita umidade, o subsador ele é complicado, né? Não pode nem estar muito úmido nem muito seco. Então às vezes tem que plantar a planta de cobertura, tu não vai perder, esperar 15 dias secar para subsolar. Então a gente vai plantar a braquiária e depois lá em março, abril, quando for secar, a gente vem fazendo o subsolador em cima, com aquele rolinho ali apertando. Se você tirar o rolinho, tu mata a braquiária. Isso é a experiência que eu fiz uma vez. Tirei o rolinho para ver se não precisava, para não amassar a braquiária. Onde eu tirei o rolinho morreu, porque ela estrondou o solo, quebrou o sistema radicular, e daí eu não empurrei de volta o solo, ela não conectou e morreu. Tá, então, importante, ó, isso aqui são mais alguns exemplos. E planta de cobertura, gente. Daí não adianta subsolar se não entrar com planta de cobertura depois. Deixar bem claro isso, que a gente tem várias pessoas aqui, tem o Gaps, aí o Túlio, tem muita gente que fala, subsola e entra com planta de cobertura. Senão no outro ano tá pior do que você estava antes. Porque tu mexe no solo, você desagrega e ele tem que fazer os canais de novo de macro e micro porosidade. Então tem que entrar com a planta de cobertura. Tá bom? Aqui, ó, isso aqui é um experimento lá de solo compactado, que foi feito a braquiária, tá? Mas aqui ó, o que acontece? Depois até tem um desenho lá, a soja, né, nem a braquiária rusizensis, ela não resistiu a um solo compactado, tá? Então o azul é um pouquinho diferente. E aqui, isso aqui é muito importante, ó. 9 anos de milho mais rusizensis, né, soja, milho rusizensis, um poder de infiltração de 129 milímetros. Então pode chover 129 milímetros numa hora, que infiltra tudo, você não perde nada. Agora, vem aqui, ó, milho mais soja, 20. Então assim, ó, gente, quem quiser ficar no milho soja, desculpe, né, mas chama o padre para abençoar, porque vai sofrer o resto da vida. Ou começa a entrar com planta de cobertura, ou fazer o sistema, ou vai sofrer. Se gosta de sofrer, tá aí. É aquela história, não precisa fazer tudo, experimente em 10 hectares. Né? Então isso aqui é muito importante. Isso aqui é um trabalho lá da Cocamar de 17 anos. Tá? Então é muito importante você fazer. E outra, milho com braquiária, se você travar direitinho, é zero de perda. Braquiária não interfere no teu milho safrinha. Isso é científico. Trabalho do Gaps, do Túlio, do professor Rodrigo Almeida lá de Palmas. Se tu errar tudo, a braquiária, ela pega 4% do teu nitrogênio que você colocou via ureia. Se você acertar tudo, ela pega 1% do nitrogênio. Isso é pesquisa científica. Então, não tenha medo, só que você tem que plantar um milho bom e travar a braquiária. Se tu deixar, dado científico é o seguinte, 45 dias sem competição, zero de perda. Se você deixar competir, você vai perder. Tá? Então isso aqui é muito importante. Então física de solo é isso aqui, gente, ó. Glicose feita pela fotossíntese, tem que ter oxigênio, tá? Física de solo é isso. Oxigênio é o primeiro nutriente a ser comprado. Química de solo, isso aqui é simples, ó. Eu falo de novo, um consultor, um agrônomo tem que saber todos esses processos aqui dentro do solo. Todos eles, tem que explicar. É fácil? Não é fácil. É difícil para quem não tenta. E depois quem faz muitas vezes acaba ficando simples. Isso aqui foi a primeira coisa que eu aprendi dentro da minha pós-graduação na FPR. O professor chegou e falou assim, ó, tá vendo esse quadrinho aqui? O dia que você souber ele, você sabe 50% da fertilidade de solo. O que eu fiz? Eu fiquei anos estudando. Então a gente tem que entender. Por quê? Esse quadrinho é isso aqui, ó. Do final do Malavolta, o professor Malavolta, que é nosso chefe aqui do Brasil, falecido, de fisiologia vegetal. Então quando a gente aumenta pH, tem toda essa inter-relação. E no solo, gente, é o seguinte, ó. 1 mais 1 não é 2. Se você colocar excesso de potássio, você inibe magnésio. Você tem que saber, além da quantidade, a inter-relação de nutrientes. Não é muito difícil isso aí. Se você, aquela história, você chega lá, não, quero colher 100 sacos por hectare, vou colocar 350 kg de cloreto. Aí você tem meio centimol na camada 0 a 20 de magnésio. Perdeu 5 sacos por hectare. E eu falo isso porque eu fiz isso já. Eu coloquei mais, então hoje eu recomendo potássio de acordo com a dose que eu tenho de magnésio. Então tem lavoura que não adianta, não vai colher 100 sacos.
vai colher 70 por causa do magnésio. E hoje só tem 2 nutrientes que eu revolvo o solo na minha vida, que eu vou lá e coloco gradão. É fósforo de 20 a 40 e magnésio de 20 a 40. O resto a gente resolve sem precisar botar uma grade na lavoura. Tá? Então, mas você tem que analisar, tá? A planta, a folha, analisa a folha, tem que analisar o solo, analisar a folha, porque a folha que te mostra. A análise de solo é um chute. Você pega, sabe quanto? A gente pega lá 300 gramas de solo. Você sabe quanto que o laboratório analisa para as tuas amostras? 10 gramas. Você sabe quanto que pesa 1 hectare de soja a 0 a 20? 2.000 toneladas. São 2 milhões de quilos e o laboratório analisa 10 gramas. Então é um chute. É um chute bom? É um chute bom, mas é um chute. Então você tem que analisar a folha. Por isso que nós, nas consultorias que a gente faz, é análise de folha a cada 15 dias. E não é aquelas coisas que no livro dizia, não, é no R2, você pega o terceiro trifólio de baixo para cima, de cima para baixo e analisa. Não, nós construímos os nossos dados lá nas fazendas que a gente atende. Tá? Análise de pecíolo. Aqui tem a Laércio aqui em Goiânia, cara. Aqui em Goiânia. R$120 a análise de pecíolo. O que você mostra isso? Se aquelas, às vezes as coisas que o pessoal vende lá, um manganês via folha. Se é um óxido, se é um sulfato, a gente é mais 3 horas aqui para gente explicar isso. Mas vamos lá, que onde é que eu aprendi que determinadas fontes não funcionam em soja? Pecíolo, que é análise de seiva. Se você analisar a folha, vai mostrar que está o manganês lá, mas ela está circulando, é no pecíolo. Então pega, coleta o pecíolo, R$120 aqui em Goiânia, na casa de vocês. Manda analisar, e daí você vai dizer para aquele cara que vende um produto que não é o que é recomendado para aquela hora, você diz para ele vir em outra hora. E você, né, correlaciona tudo isso aqui. Por quê? Além disso, a gente tem que ter cálcio, magnésio, fósforo, potássio, mas tem um nutriente que não pode ter no solo. Não pode, tem que ser 0. Mesmo que os boletins hoje digam que pode ser até 20% da CTC efetiva. Como é que é o nome desse alumíniozinho? Tóxico. Alumínio tóxico. É 0. Não pode ter, por isso que é calcário todo ano. Então, se tiver alumínio, acabou o teu negócio. E em profundidade, calcário não vai, tem que ser gesso. E daí também não tem chance, cara, é gesso. Se não usar, também vai ficar pagando a conta. E aqui, né, mostrando, né, onde tem alumínio, ó, soja, o trigo é muito sensível, algumas gramíneas. Então o que acontece? Ó? Quais são os nutrientes que são necessários para formar um sistema radicular depois da física de solo bem feita? Boro, fósforo, magnésio e cálcio. Boro, graças a Deus, está começando a ser lembrado. Boro é todo ano. Não tem chance, é que nem botar nitrogênio. Acabou a lavoura de NPK, de nitrogênio, fósforo, potássio. Eu vou lá e compro 5, 10, 20. Acabou isso. A não ser que você queira continuar sofrendo e colhendo 50 sacos por hectare. Então, boro é todo ano. Tem várias fontes de boro, oxida e tal. Fósforo, esse é o mais complicado, mas teoricamente em solo argiloso é o mais fácil, porque ele não vai embora. Então tem que só que fósforo em excesso é prejudicial. Tem os níveis adequados, tem nos boletins. A gente fala 30 ppm em resina, é o nível adequado. Se existir 80, é excesso, você está perdendo produtividade. Lá naquela fazenda que eu falei do quebra gaúcho, o que aconteceu? Quando a gente chegou e resolveu fazer a mudança, eu estava sentado com o meu patrão assim, e ele falou assim, Leandro, o que você precisa então para a gente colher bem? Eu falei, eu preciso de a lavoura era 4.300 hectares. Eu falei, eu preciso de R$1 milhão de diesel. E 2 tratores e 2 gradão. Ele falou, moço, nós não temos dinheiro nem para pagar o mercado da cantina. Você quer R$1 milhão de diesel? Eu disse, mas eu sei onde é que está esse 1 milhão. Eu preciso da atitude de precisão. Aí chamamos a atitude de precisão, mas colocava todo ano fósforo e colhia 25. Cheguei lá, nós tínhamos 80 ppm de fósforo. Eu fiquei 4 anos zerando fósforo na fazenda, até que ele baixou para 25. Então eu peguei, em vez de comprar 2.000 toneladas de super simples, eu comprei 400. Eu peguei o valor de 1.600 toneladas de super simples e comprei diesel. Pronto, a gente já começou a reformular. Magnésio, gente, aqui está a história do calcário dolomítico. E aqui é o recado, se vocês quiserem guardar aqui, é isso aqui e mais um outro negocinho que eu vou falar depois. Magnésio é um macronutriente hoje que está mais limitando a produtividade no Brasil. E o pai pode chamar quem quiser aqui. A história assim, é magnésio que tu puder. É calcário dolomítico, então o calcário é acima de 15, 17, 18, o que mais puder ter de magnésio. E eu explicar o porquê para vocês. E cálcio, né, consequentemente. Não tem raiz onde não tem cálcio, tá? Porque cálcio é algo que na coifa, na pontinha da raiz, se não tiver cálcio, é ela que induz o crescimento da raiz. Então tem que ter parede celular e tudo mais, tá? Então tem que ter esses nutrientes. Tá aqui mostrando, né, o magnésio, onde faltou potássio, onde faltou fósforo, ó, o sistema radicular.
ficou, a parte aérea ficou um pouco pior, né? Mas olha onde faltou magnésio e onde faltou potássio. Por que faltou magnésio e faltou potássio? Tem menos sistema articular. Porque a glicose que é feita na fotossíntese, ela não desceu para a raiz e não cresceu raiz. A história do tempo a gente vai me avisando aí, cara, porque senão daí eu dou uma corrida aqui, senão a gente vai até 3 horas da tarde, tá? Bora aqui, só para mostrar para vocês, ó, bora via solo, tá? Bora via solo, via folha ajuda, mas tem que ser via solo, tá? Calcário, então o mecanismo do gesso, a gente já sabe, né? Aqui, ó, forma sulfato de alumínio e disponibiliza o alumínio. Então o gesso tem que ter, e gesso não lixivia potássio. Tá, isso aqui é uma prova, já é um trabalho antigo, e o Djalma também fez, o final Djalma, ó, ele leva cálcio, o que leva o potássio em profundidade é o próprio cloreto. Sulfato do gesso não lixivia potássio, ele leva cálcio e leva um pouquinho de magnésio, mas potássio não. E o cloreto é que leva embora, e é por isso que o mar é salgado, né? Quem sabe por que o mar é salgado? Acho que o Rodrigo sabe, né? Vamos começar assim, mas depois eu explico se der tempo. O sal que está no mar estava tudo no solo. Então a bendita lixiviação, porque nós precisamos de magnésio em profundidade, tá? Então, calcário todo ano. E aqui a explicação básica, ó. Por que tem que ser calcário dolomítico? O carbonato de cálcio, quando ele chega em pH 6.6, ele para de dissociar. E o carbonato de magnésio, quando chega em 6.1, 6.2, ele para de dissociar. Então você pode colocar 50 toneladas de calcário por hectare, que o teu pH não vai passar de 7. Isso aqui está dentro do livro da Sociedade Brasileira de Ciências de Solos, dessa grossura assim, de 2019, tá? São 2.000 páginas, vale a pena ler. Eu levei 2 anos para ler tudo, tá? Mas está lá dentro isso aqui, então a gente já fez isso aqui. Então, e o carbonato de magnésio é mais duro. O carbonato de magnésio, tu pegar uma rocha de carbonato de magnésio, tu pode bater, ela não quebra. E é delas que é feita as panelas refratárias de carbonato de magnésio, porque é dura e esquenta. O carbonato, você bate, ele logo quebra, então é muito mais fácil. E por mais que você esteja colocando 18% de um calcário de carbonato de magnésio, ele demora para dissociar. Por isso que quando você abre uma lavoura e você coloca 10 toneladas de calcário no ano do primeiro ano, dá deficiente de magnésio. E aí tu te pergunta, mas eu coloquei 10 toneladas de calcário dolomítico e deu deficiente de magnésio. É porque o magnésio é duro de dissolver, ele demora, tá? Então é por isso que tem que ser sempre. E aqui é rapidinho, a gente tem que levar pH de solo, é a primeira coisa que eu olho numa análise de solo. Uma lavoura, um solo, vamos pegar o fósforo, ó, um pH 6 em água, 50% de eficiência, um 6,5 é 100%. O que é mais barato? É comprar fósforo, é comprar calcário. Então, se você descompactar teu solo, você aumenta 50, 44% a eficiência do teu fósforo. Se você botar calcário, você aumenta mais 50%. Então, aquela história, eu lá na Bahia, por exemplo, quando chegou numa área que está perfeita, eu preciso de 50 quilos de P2A5 por hectare para produzir 80 sacos por hectare. Eu coloco solo 50 pontos. Agora, se você tiver solo compactado e você tiver solo com pH abaixo de 6, pode botar o dobro, porque ainda assim a eficiência não vai ser boa. Então é muito mais barato de botar calcário do que comprar fósforo. Tá, isso aqui o SESB comprova também. Bactérias funcionam para pH 6,5. O que é a risóbio no nosso solo? É a bactéria Bradyrhizóbio, que dá 70% do nitrogênio. pH 6,5, ela funciona muito melhor. Então, a microbiologia do solo é muito importante. E aqui está a foto de um ácido fúlvico. O que é uma matéria orgânica? Ácido fúlvico, ácido úmico e umina. Ácido fúlvico, ele tem a capacidade de absorver 20 vezes o peso dele em água, fora as cargas negativas. Então isso vem da onde? Vem da matéria orgânica, vem da palhada. Então você tem a capacidade de armazenar água no teu solo, porque uma lavoura de 100 sacos precisa 500 milímetros de chuva, e não precisa ser bem distribuída, porque se você choveu esses 500 milímetros e você armazenou no teu solo, está tudo certo, está lá a chuva, entende? Então aquela história, mas choveu 500, mas foi mal distribuída, desculpa. Então, se vocês olharem os últimos 5 ganhadores de SESB, todos eles tiveram de 470 a 515 milímetros de chuva. E foi no Paraná, por quê? Porque foi ano de laninha, foi seco. Entende? Então, aqui está um dos maiores argumentos de palhada, gente. Assim, ó, é palha, e não tem jeito. Se você não for parcelado, você vai sofrer sempre, tá? Então, aqui os vários tipos de palhada que a gente tem, né? De Mombasa e tal, que eu já citei. Tá? Aqui a gente rola faca, pode fazer rolo faca. E aqui um dado só pra gente passar disso aqui, para eu dar um finalzinho lá, mais uns 20 minutos, a gente termina. Isso aqui é um dado que eu fiz lá na fazenda, junto com um amigo meu, o Emerson. Só para vocês entenderem, ó, a parte aérea de uma braquiária,
a gente reciclou 250 kg de cloreto de potássio. Cara, quanto que custa 250 kg de cloreto de potássio hoje? R$3.000, R$750. Lá, essa fazenda aqui, ó, nessa palhada aqui foi zero potássio esse ano na lavoura. Tá? 250 kg de cloreto de potássio reciclou só na parte aérea. Aí você acha caro R$30 um quilo de semente braquiária? Eu acho que não. Né? Então, aqui, fora o fósforo, fora o resto, né? Fora a matéria orgânica, então, gente, não tem o quê? E aqui é importante, por que tem que ser gramínea e não leguminosa? Porque o que forma a matéria orgânica? O que forma o ácido úrico e o ácido fúrico? É uma molécula sozinha. Essa é a segunda que eu gostaria que vocês cuidassem. Chama lignina. Lignina é aquela parte dura. É que nem quando você come uma alface velha e uma alface nova. Quando você come uma alface velha, ela passa metade pelo teu trato intestinal e sai fora. Por quê? Porque ela tem muita lignina. As bactérias, porque o nosso intestino, as bactérias é a mesma coisa que tem no solo. É a mesma coisa que tem no rumen, no boi. Então o que acontece? Aquela que tem muita lignina passa reta, ela não consegue decompor. Então na palhada é a mesma coisa. Então a gente precisa de ter lignina na palhada. Não é só a quantidade de palha. A gente chama de índice lignocelulósico. A gente tem que entender isso. Então você pode ter uma mesma palhada, mas o teu índice lignocelulose é maior. Então a tua probabilidade de fazer uma matéria orgânica é muito maior. E aonde que tem lignina? Tem no sistema radicular de raiz. Por isso que a braquiária, a parte importante não é a parte aérea, é o sistema radicular. A parte aérea é para cobrir solo, para quando a gente for plantar a lavoura, o solo chegue a 60 graus. E esse ano foi fundamental isso aí. Quem tinha palhada não perdeu lavoura, porque o solo ficou em 35 graus, não foi a 60. Simples assim. Né? Então, palhada para mim de braquiária é o seguinte: fechou a soja, eu não quero nenhuma grama de palha em cima. Eu quero que aquilo já tenha decomposto tudo, porque daí já liberou o potássio para mim. É o primeiro ponto. E segundo, não vai ter competição por nitrogênio. Porque o dia que você tiver uma seca e você tiver palhada na tua lavoura de soja ainda, tu tá com problema. Por quê? Para decompor aquela palhada com uma relação carbono-nitrogênio alta, vai precisar de nitrogênio do solo. E a bactéria tem preferência em relação à soja. E a soja, quando está na seca, ela não faz fotossíntese, falta por bradyrhizóbio, e o bradyrhizóbio não pega nitrogênio do ar e coloca para a planta. Então, por isso que a planta amarela e perde produtividade, né, nesse sentido. Tá? Então, tem que pensar nisso aqui. Aí, manejo que a gente tem que fazer, né, contabilidade, um monte de coisa aí que a gente faz. Ó, raiz profunda, e aqui está o dado, ó. Isso aqui são raízes de soja em cima de milho safrinha e em cima de braquiária rusizense. Olha a quantidade de raiz de soja onde tem a braquiária e onde tem o milho safrinha. Então aqui o que eu falo, para mim, milho mais braquiária, nota 10. Só milho, nota 5. Só braquiária, nota 9. E sabe por que braquiária nota 9 e não nota 10 como é milho com braquiária? Porque a gente coloca nitrogênio no milho. É isso que faz a gente produzir mais soja. Não é o potássio só que ele recicla. Por isso que milho, gente, sozinho, é tiro no pé. Vai ganhar dinheiro um pouco, vai mais, menos, mas está perdendo, porque tu está tirando, tu tem um solo top que está tirando nitrogênio. Então milho mais braquiária que é nota 10 por causa disso aqui. Então, finalizando essa parte aí, agora eu vou pegar 10 minutos ainda, não posso ainda? Tá muito com fome aí, cara, senão já tem uns que estão me olhando bravo já aí. Né, gente? Mas é bom assim, por isso que eu tenho um pouquinho mais de reserva aqui, que eu aguento 3 horas, cara, e tá tudo certo, né? Mas é que eu falo, né, aqui a Vera assiste umas lives nossas, né, 3 horas de live. E eu falo o seguinte: o cara que não aguentar 3 horas comigo assistindo, já cai fora mesmo, que não é pra ele não. Porque quem quer colher mais e não quer perder por seca, tem que aguentar 3 horas estudando. Né? Então já pega a marmita, já vem e tem que aguentar mesmo. Por isso que eu tenho umas reservinhas mais. E aí por isso que eu falo assim, ainda bem que eu não sou que nem planta. Quanto mais raiz, mais boca, né, cara, mais cresce. Se eu tivesse umas 10 bocas, eu tava lascado, né? Então, beleza, vamos lá, rapidinho aqui, em 15 minutos. Depois que você fez teu solo, tá? 15 minutos no intervalo. O que nós vamos fazer para chegar em alta produtividade e colher bem mesmo em ano ruim? Genética. Genética influencia? Influencia. Semente com vigor, plantabilidade, estruturação de plantas, terço inferior intacto, FBN, massa de 1000 grãos ou peso de 1000 grãos e controle de espécie ativo de oxigênio. Tá? Esses 8 itens aqui é o que me faz colher bem depois do solo. Não adianta nada você fazer tudo isso aqui, ó. Agora eu vou estruturar a planta. Genética, tem umas que resistem mais um pouquinho ao sol, cara, mas não é esse o problema. Se vier 48 graus, não interessa a genética, mas se não tiver sol, você perde tempo. Eu sou de soja, cara.
que quando produzia 25 sacos, nós gastava 120. Eu sou da zeganzinha de rotor, de Forzinho 4.600, que a gente tinha que se agarrar quando o cara virava a volta. CBT pra mim era o top. Tapar trifuralina é a coisa que eu mais gosto na vida, eu adoro o cheiro de trifuralina. Eu era piazão, com 10 anos eu tapava trifuralina com CBT, velho, sem gabine, sem porcaria nenhuma. E é o que eu gosto de fazer comendo poeira. Tá? Então assim, ó, evoluiu muito as coisas, a gente evoluiu. E a genética hoje muda cultivar, quando a gente está ficando bom numa, os caras vêm com outra. Poxa vida, nós estávamos entendendo a domínio, nós estávamos entendendo a Zeus, agora vem outra. Não precisa disso para colher 80 sacos por hectare. Tá? Essa é a minha opinião, com todo respeito para todo mundo. Tem algumas evoluções na parte de sanidade, que umas mais resistentes, menos que ajuda, mas para colher não é genética não, tá? Então, até quase acabou a pilha já aqui. Qualquer coisa tu passa para mim aí. A genética, então, a gente, né, escolhe a nossa, então depende de cada região. A semente de vigor, gente, ó, 90% de vigor, exija da sementeira. Eu sei que tem aqui meu xará, né, o Leandro, da Canastra. Cara, ele vai ter que fazer semente boa para nós, tá? Não vai ter chance não. Né, nós vamos ter que exigir com semente com 90 de germinação e 90 de vigor. Tá? Não está na lei isso, mas quem quiser sobreviver na parte de sementes vai ter que fazer semente boa, e pode fazer semente boa. Só que a semente boa faz no campo, tá? E tem que ter, a gente tem que escolher, porque isso aqui, ó, é uma semente de 70 de vigor e uma de 90. Quem é que analisa o vigor da semente? Pela velha história, muito pouca. Todo lote que chega nas fazendas que eu atendo, todos eles são analisados, tá? Então, semente com vigor, e aqui está o dado, ó. Então, aqui esse outro aqui, ó. Para cada 1% de vigor, você perde 40 kg de soja. Então, se você pegar uma semente com 85 de vigor e uma de 90, 10%, 400 kg, 7 sacas por hectare, você perdeu no dia que você comprou a semente, que você não comprou a semente ou não exigiu. Isso não é o que eu estou falando, isso é pesquisa científica. Então, vamos começar a exigir semente de alto vigor. Não está na lei, mas então, presidente, vamos aí em busca de botar na lei, né? Que nem milho, 95 de germinação, 95 de vigor. Você perde 10, 15 sacos por hectare por causa de plantabilidade e por causa de vigor de semente, tá? Então, plantabilidade, um dado, para cada 1% de coeficiente de variação, 10 kg. Todo mundo conhece aqui, ó, uma plantadeira da Jodir Isaac que emerge, melhor plantadeira que tem no mercado hoje, tá? Queira, chore, esperneie, faça o que quiser. A melhor plantadeira que tem no mercado hoje, de plantabilidade. Não estou falando de custo, benefício é outro papo. Mas ela, quando botar ela a 12 por hora, e eu sei porque a gente tem duas na fazenda lá, a gente plantou a 15 por hora com coeficiente de variação de 5%. 5, tá perfeito. O normal nosso é 40%, 30%. Vamos botar então 20% de coeficiente de variação vezes 10 kg mais 200 kg. Então mais 3, 4 sacos por hectare por causa de velocidade, de não ficar bem plantado. Tá? E aqui é uns exemplos de que eu tenho, onde eu plantei na safra 19 e 20 e na 21. Isso aqui, ó, era o mesmo lote, mesmo cultivar tudo, só uma eu plantei bem, a outra eu não plantei. Perdi 12 sacos por hectare. Tá? E aqui, eu quero que vocês, isso aqui é um lá da, aqui tem uma Isaac Emerge e tem uma Tatu 2003, a mecânica. Qual é que é a Isaac Emerge e qual é que é a Tatu? Se eu não botei ali ainda para aparecer, né? Qual que é a Isaac e qual que é a Tatu? Ninguém vai saber. Sabe qual é que é a diferença? Capricho. Então você não precisa ter uma Isaac Emerge para ter 10% de coeficiente de variação. Essa planta aqui foi plantada, essa aqui, ó, é a Tatu e aquela ali é a Isaac Emerge. Então, capricho, se a tua plantadeira é para andar 5 por hora, é 5 por hora. Ah, Leandro, mas eu tenho uma Tatu 12 linhas e eu planto 500 hectares. Compre 3 Tatu. Não tem jeito, não dá para te correr. Ah, mas agora a janela apertou. Por isso que na Bahia, uma das mudanças que a gente fez foi o seguinte: nós temos plantadeira para plantar nossa lavoura em 7 dias. 7 dias nós plantamos nossa lavoura. Ah, eu tenho uma lavoura de 11 mil hectares. A gente planta em 7 dias. A gente leva 12, 15. Né? Daí depende, né? Ah, dei uma, Leandro, como é que vai colher? Tem que ter coletadeira. Tá, ah, Leandro, mas é investimento. Beleza. Então, a gente tem que fazer as análises, tá bom? Vamos acelerar para nós ir em estruturação de plantas. Isso aqui é um outro assunto. Uma vagem tem que encontrar outra vagem. Isso é um manejo, não é um produto. Quem vier vender um produto para vocês aqui,
e dizer, esse aqui vai regular a planta, que não sei mais o que, desconfia, porque tu tem que fazer o manejo todo. O produto é uma parte do manejo. Inclusive a gente tem pessoas aqui que vendem um produto muito bom. Tá? Tem que começar cedo, aquela história toda, eu vou acelerar aqui, porque senão... isso aqui é muito importante. Tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, vou botar. Esse terço inferior aqui é a parte mais importante. Se quer sair de 60 sacos para 80, 90, esse terço inferior da soja aqui, tem que estar com folha verde e pegando luz. Ontem mesmo eu coloquei um post no Instagram. Tu tem que chegar embaixo da soja, filmar e tem que pegar réstia de sol no solo. Se não estiver pegando o resto de sol no teu solo, está tudo fechado, não tem luz no bacheiro. Tu pode ter a folha verde, mas folha verde tem que estar fazendo fotossíntese, porque senão ela não é fonte, ela é dreno. Porque para ela ficar verde, ela gasta energia. Se ela não está pegando luz, fotossíntese só funciona com luz. Então se não tiver luz lá, ela está verde, ela está gastando energia, você está perdendo produtividade. E esse terço inferior aqui, isso aqui é muito importante. 80% da nutrição da raiz vem do terço inferior. E para absorver nutriente tem que ter energia, tem que ter ATP, todos eles, inclusive água. Então se você não tiver o terço inferior, acabou a energia da raiz, ou ficou 20, 30%, absorve menos. Nutrição dos nódulos, 30% da produtividade ou mais você consegue com um terço. Por isso tem que começar com fungicida cedo, cobalto, molibdênio, níquel e tal, muito mais isso aí, tá? A gente podia ficar mais tempo aí. Fixação, né? Vou falar isso aqui, 80 kg de N, tá? Nitrogênio que está no solo, fixar, cobalto, molibdênio, níquel, pH em 6,5, né? Inoculação e tudo mais. Aqui importante, magnésio, a gente fez um trabalho de magnésio via folha. Magnésio via folha hoje tem fontes, um sulfato de magnésio de R$2 o quilo. Cara, tu faz 10 kg por hectare e gasta 20 reais. Olha a quantidade de nódulo que tem a mais no magnésio. Por quê? Que magnésio é o que carrega o fotoassimilado da folha para a raiz. Então o magnésio hoje é um nutriente muito importante que você pode fazer via folha. Tá aqui um exemplo de molibdênio, de níquel. Aqui zinco é importantíssimo, porque zinco atua dentro do DNA. Quando há duplicação do DNA, não sei se alguém entende um pouquinho de genética, mas assim, quando a fita do DNA é quebrada de duas em uma para formar o RNA, e ele sai de dentro do núcleo e vai para o citoplasma para mandar para ficar a proteína, se não tiver zinco, não quebra aquela camada. Então o zinco é muito importante, tá? Aqui o efeito feedback, a gente fala, nem vou falar muito, mas botar muito nitrogênio na folha da soja não é bom, tá? Porque quando tu coloca na soja, tu colocou aminoácido, muito ácido glutâmico, tem muito nitrogênio na folha, a planta entende, está cheio de nitrogênio na folha, ela para de fazer fixação biológica, porque a fixação biológica custa caro para a planta. Então a gente tem que cuidar as aplicações de aminoácidos. Por isso que dentro da raiz da solução hoje, nossos alunos entendem, os caras já perguntam, quando vai numa empresa e eu quero um aminograma, você é aluno da raiz da solução? Já sabia, porque agora nós estamos forçando, nós falamos assim, não dá um aminograma, não compra. Simples assim, tem 80, 100 empresas no Brasil hoje que vendem aminoácido. Se o cara não te apresentar um aminograma, não compra de outro. Simples assim, né? Tá? Isso é importante a gente pensar. Então agora na saída de seca é diferente, né? Então peso de 1000 grãos a gente pode trabalhar. Eu vou passar aqui, esses nutrientes, fósforo, cálcio, magnésio e boro. São os principais nutrientes para a gente encher grão. Agora aqui tem muita lavoura enchendo grão. Cara, aproveita, trabalha com produtos nessa linha, que você consegue melhorar o enchimento de grão. E se você sair de 180 para 200, você ganhou 10%. Se você ia colher 60, você colhe 66, com a mesma lavoura. E você gastou meio saco por hectare para fazer isso aí. Tá? Então, e ainda no ataque de mosca branca. Por quê? Porque quando fica parado a glicose na folha, é atrativo para os insetos. Então você tem que gastar mais no mercado do que na farmácia. Nutrir planta, a gente diminui o consumo de químicos. Isso também é sustentável. Então eu acabei com cigarrinha com cobre, acabei com ácaro com cobre, nutrindo magnésio, porque formou. Você vai lá, coloca nitrogênio no teu milho, ali 5 dias, lota de pulgão, lota de cigarrinha, porque você não usou molibdênio e níquel, porque quando o nitrogênio sobe na folha, para ele ser transformado em proteína, tem que ter uma enzima que se chama redutase do nitrato, que ela precisa de molibdênio. Se não tiver molibdênio, ela não transforma em proteína. Aí fica o nitrato na folha, é tudo que a cigarrinha quer. Então, trata a tua lavoura com molibdênio e níquel, quase mais do que com soja. Eu hoje uso mais molibdênio no milho do que na soja.
Beleza? Aqui magnésio, já falamos, peso de 1000 gramas, processo de translocação, não é muito maior. E aqui espécie reativa de oxigênio, 2 minutinhos vou experimentar aqui para vocês, ó. O que acontece agora? Esse aqui é o maior problema que tem hoje aqui nós, ó, temperatura alta. O que é espécie reativa de oxigênio? É um oxigênio que quando a planta vem a luz, vem a temperatura, ela fecha o estômago. O estômago é o poro da planta. Mas quando ela começa a faltar água, ela tem que fechar, porque senão ela desidrata e morre desidratada. Só que quando fecha o estômago, a luz não para de vir e continua fazendo fotossíntese. E o que é o resíduo da fotossíntese? É o oxigênio. E o oxigênio não consegue sair porque ele ficou preso dentro da folha. E não consegue entrar gás carbônico porque está fechado. Só que o oxigênio ficando preso dentro da folha, ali vem vindo elétrons da fotossíntese e ele se transforma num produtinho que se chama peróxido de hidrogênio, a popular água oxigenada, aquela que usa para clarear pelo, exatamente igual. Quando queima a nossa pele, que nós vamos no sol, produziu água oxigenada dentro, estourou a célula. Aí tem é esse o processo de escaldadura. A folha queima, é porque produziu água oxigenada. E para essa água oxigenada não fazer isso, você precisa desses nutrientes aqui, ó: cobre, zinco, níquel, manganês. Micronutriente. Por isso que eu falo, ó, macro, nome, micro. Aí eu falo, quem continuar falando que micronutriente é água de batata, vai continuar colhendo do jeito que pode. Micronutriente não é água de batata, é nutriente. Agora, tem as porcarias vendidas no mercado? Tem. Então você tem que saber encontrar isso aí, tá? Então, essa é uma frase do professor Fernando Varpechowski: diminuir quilo de macro, colocar grama de micro para colher toneladas de produtividade. Tá? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã. Só na fotossíntese, a gente precisa de 6 a 10 nutrientes. Tá? Cobre para lignificar, como eu falei, o boro. Doenças, você quer diminuir nematóide na tua lavoura? Coloca boro, porque boro é o que dá elasticidade na parede celular. É como se você pegar assim, ó, você sabe qual é a diferença de ferro e aço? Não é que transforma ferro em aço, alguém sabe? Adiciona molibdênio. Quando coloca molibdênio no ferro, esquenta, ele fica maleável, o aço, ele fica mais firme, mais resistente e mais maleável. Como é que se transforma uma raiz que não quebra? Você pega cálcio, magnésio, fósforo, forma a membrana plasmática, a parede celular e coloca boro. O boro deixa ela maleável. Aí ela não trinca, que nem quem diz gaúcho, né? Gaúcho não quebra, gaúcho trinca. Né? Então, o que acontece? Quando trinca a parede celular, extravasa o citoplasma. Aí o que é isso aí? Fonte de nutriente para fitóftora, para fusário, para nematóide. Então, se você colocar boro, você melhora o teu sistema articular. E aqui tá, que eu falei antes, né, do estômago, 95%, não vou repetir. Isso aqui é um estômago de soja. E a gente pode abrir e fechar estômago. Como é que eu vou chegar em 150 sacos no pivô? Lá não tem problema de água, porque vocês já pensaram que essa história de água, não choveu, a culpa foi de São Pedro. Por que em pivô não colhe 150 sacos de soja se tem água? Eu fiz essa pergunta. Todo mundo bota a culpa que não choveu, mas no pivô que pode chover, pode molhar todo dia 10 milímetros. Por que não colhe 150? Se o potencial genético da Olímpia é 250, por que não colhe? E foi isso que o cara ficou bravo comigo lá na Bahia, no dia eu fui no rádio. Ele falou, já que tu fala que é isso, então vem cá, agora eu vou te dar 2 mil hectares de pivô, eu quero ver 150 em 3 anos. Eu disse, beleza. Aí, uma coisa que talvez o senhor Junqueira goste. Eu falei para ele assim, ó, vai ser soja, milho com braquiária e boi. Se for assim, os pivô, eu topo. E não me interessa quanto é que vai me pagar. Agora vai ter que ter o boi no sistema. Né? Mas um boi manejado. Não é aquele boi que você tira, desseca 5 dias você planta soja. Né? Tu tem que manejar o boi, você não pode deixar comer a braquiária e tal, toda aquela história. Tá bom? Quase finalizando. Aqui os 10 mandamentos que a gente brinca, em homenagem ao nosso querido amigo Luciano, de Nova Crixás, né? Que é um aluno. Tá aqui os mandamentos que a gente brinca da raiz da solução. Rapidinho, oxigênio, agricultura de precisão, calcário, gesso, enxofre elementar, palhada todo ano, boro todo ano, fósforo na camada 2040, cobre e molibdênio. Tá? Isso aqui são... E a gente tem que aprender que a gente tem que acreditar primeiro para depois ver. Aquele cara que quer primeiro ver para depois crer, na minha visão, está ultrapassado. Então pega os teus 10 hectares, os teus 1 hectare e teste. De repente o Leandro falou alguma coisa lá que te chamou a atenção. Tem consultores aqui dentro que são muito bons. Comecem a escutar. É aquela história. Quando a gente não sabe, a gente tem que ter a humildade de querer saber. Foi o que eu fiz, eu não sabia. E eu fui para a faculdade
Eu fui para o Network com 47 anos, comecei minha segunda pós-graduação, eu cheguei no Paraná, em Curitiba, e me chamavam de tio. Cara, é complicado chegar lá, né? A gente descobre, estamos velhos. E é uma coisa que a gente descobre depois que chega nos 51 anos, né? Que eu, como eu descobri, é que é o seguinte, quando a gente chega nos 50 anos, a gente tem certeza que vai morrer. Quando a gente tem 25, 30, a gente acha que é eterno, a gente não vai morrer nunca. E aí quando a gente muda para os 51, a gente pensa, vamos morrer e não vamos levar nada. Aí a gente começa a dar valor para outras coisas que não só o dinheiro. E isso é uma das coisas que hoje eu estou fazendo aqui, e a minha ideia é que eu quero mostrar para vocês. E aqui é o seguinte, ó, o que quer mostrar isso aqui? Nada separado é tão poderoso quanto em conjunto. Então não adianta você botar só gesso, não adianta você só subsolar, não adianta você só botar braquiária, não adianta você só botar molibdênio, você tem que fazer tudo junto. Aí o trem funciona e fica lucrativo. E colher 100 sacos sim por hectare é muito mais lucrativo do que colher 60. Isso é uma outra história que a gente pode um dia falar. Para que nós temos que fazer tudo isso? Para o ambiente não nos tirar tudo aquilo ali, ó. Ele tirar um pouco. É claro que esse ano a gente não vai conseguir colher o que a gente colheu no passado, porque o ambiente está diferente, não tem dúvida. Mas ele vai tirar só um pouquinho, ele não vai tirar 40 sacos por hectare da gente, ele vai tirar 20, e daí a gente vai colher 60, e daí a gente não quebra, e a gente vai para a próxima. Então é isso aí que tá, tudo passa nessa vida, tá? Então quanto é que você quer colher? É a gente plantar uma semente sem pensar em sentar na sombra da árvore. A medida que a gente pensar nisso, plantei uma semente aqui, talvez o que o seu Roberto Junqueira fizer hoje, ele não aproveite, mas os filhos deles vão aproveitar, ou os netos, ou as netas, Então, não importa o que tu fizer hoje, não é talvez você que aproveite, mas gerações que virão vão aproveitar. E aqui está a escadinha da produtividade e da raiz da solução. Não inverta essa ordem. Física, química, biologia, manejo de palha, semente, plantio. Não adianta você querer colocar molibdênio em solo compactado, que eu já falei. Não adianta você botar megatéria em solo que não tem palhada. Botou dinheiro fora, tá? Então, e profissional do futuro tem que ser capaz de desaprender e aprender. Nós temos um podcast, que está lá no YouTube, no Spotify, que a gente tem o Momento de Desaprender. E a gente tem que desaprender muita coisa. E eu desaprendi muita coisa, é isso que a gente tem que ter uma humildade de poder mudar. E sucesso não está relacionado com o que se ganha, e sim com a diferença que se faz na vida das pessoas. Esse é o meu lema de vida. Eu não estou aqui só por dinheiro, porque paga, porque não sei o que, não. A minha vida hoje, pelo que eu passei e pelo que eu tenho recebido em troca, isso para mim é sucesso. É a diferença que talvez eu esteja conseguindo fazer na vida de alguém. E hoje, quando eu recebo mensagem no Instagram que diz assim, não precisei vender minha fazenda porque você me ensinou a plantar braquiária. Não tem dinheiro que pague isso. Um dia um cara lá de São Gabriel do Oeste mandou uma foto do filho dele, de 15 anos, e aí vem uma frase que eu gosto muito, que é do Marcelo de Cortella também, que é morrer é ser esquecido. Quando é que você vai morrer? É o dia que a última pessoa que lembra de ti morrer. Senão, enquanto alguém estiver lembrando de você, você está vivo. E ele mandou uma foto do filho, ali mudou, isso foi em outubro de 2021. Ele mandou uma foto do filho dele com uma planta de soja, com a raiz, que eu falo sempre. A gente tem que olhar uma lavoura de soja de ponta cabeça. Você tem que olhar a raiz, parte aérea. Eu falei para o senhor Junqueira antes, tá baixinha. Para mim, lavoura de 100 sacos é desse tamanho. Eu quero saber quanto tem de raiz. E ele mandou a foto do filho dele de 15 anos, falando, Leandro, eu estou ensinando meu filho como é que olha uma lavoura. Eu pensei, puxa vida, aquele cara tem 15 anos. Se ele durar 75, eu estou 60, eu vou morrer. E pelo menos uns 30 anos depois eu estar vivo ainda, porque na cabeça dele ele aprendeu alguma coisa comigo. E é esse o meu objetivo, e é por isso que eu falei para ti, que quando me convidaram para vir aqui, eu desmarquei uma outra palestra que eu tinha, que era para mais de 1000 pessoas no lugar, e eu disse, não, por que eu quis vir aqui? Porque o dia que eu conheci vocês em Nova Crixás, eu vi que ali tinha uma família, e eu sou apaixonado por isso, é legado, de pai para filho, para neto. Eu quero estar entre agricultores, entre família que teme a Deus. E de novo, não estou querendo fazer merchandising nenhum de Deus. A gente tem que falar de Deus porque é Deus. Isso eu aprendi com a minha esposa também. Então, eu falei, cara, não me interessar se me pagar ou não. A gente fala valores, eu ia vir de qualquer jeito. Agora pode contar. Assim, mas por quê? Porque lá aquele dia eu vi uma família unida, pai e filho, por um propósito. Um pai que gosta de gado, que eu amo gado, cara. Eu sou apaixonado por gado. Eu nasci, eu cresci dentro de um laço, dentro de um cavalo, laçando um laço comprido. E hoje o que eu mais sinto falta do Rio Grande do Sul, eu vou morrer na Bahia, eu quero morrer na Bahia, mas eu sinto falta do meu cavalo e de correr atrás de boi. Então ali eu vi uma coisa e eu pensei, é lá que eu vou encontrar famílias. E por isso que eu estou aqui hoje. Então muito obrigado por tudo.
né? E eu, por último, eu quero só falar uma historinha para vocês. Deixa eu só colocar aqui e a gente vai terminar. Existia na Grécia Antiga, o Rodrigo já sabe dessa, né, Rodrigo? Mas eu vou contar, né, Rodrigo? Não tem jeito. Lá na Grécia Antiga tinha 2 gaúchos, cara. Por incrível que pareça, tinha gaúcho na Grécia Antiga. Isso se dissemina pior que praga, esses gaúchos, né, cara? E eles tinham um sábio lá, cara. Um sábio, ele sabia tudo, pessoal. Não tinha que eu não sabia. E chegou lá, aqueles gaúchos. E os caras têm que enganar esse sábio aí. Um colorado é um gremista, que eu não sou gremista, eu não sou colorado, eu sou contra o Grêmio, né? Vamos falar assim, então eu sou, quer dizer o quê? Eu me posiciono. E esse cara, vamos enganar esse sábio aí? E eles falaram, vamos bolar uma história seguinte, vamos pegar um passarinho na mão, vamos fazer o seguinte, vamos chegar na frente do sábio, e nós vamos perguntar para ele, esse passarinho está vivo ou está morto? Se ele disser que está vivo, a gente esmaga o passarinho e larga no chão e solta, você não sabe tudo não. Se ele disser que está morto, a gente larga o passarinho, sai voando e a gente diz para ele, ó, você não sabe tudo não. Beleza, plano feito, né? Foram lá para a praça, na Grécia Antiga, tava o sábio lá, aquele monte de gente. Ô sábio, temos que fazer uma pergunta para fazer para você. Chegou, pegou o passarinho e disse, sabe, esse passarinho está morto ou está vivo? Aí o sábio parou, pensou, porque quem é sábio espera 30 segundos, né? Não é que nem eu, vou dizer que é impossível. Esperou 30 segundos e respondeu, a decisão está na mão de vocês. Se vocês acharem que o passarinho está morto, vocês esmagam. Se vocês acharem que está vivo, você solta. Então, a decisão está na mão de vocês. Resumo, o que eu quero dizer para vocês, depois de tudo isso aqui, obrigado pela atenção, todas as informações que eu passei, né, que sirvam de alguma coisa. Agora, a decisão está na mão de vocês. Obrigado, Deus abençoe. Obrigada, Leandro Barcelos, pelos ensinamentos, né? Entende muito, passou muito, a gente adquiriu